Atenção para o top de 5 segundos. Olá, boa tarde. A rodada do Campeonato Brasileiro que começa no sábado e termina na segunda-feira. O Vasco, que volta a jogar em São Januário, vai enfrentar o Atlético Paranaense, domingo às 18h30. O Botafogo, que vai a Santos, enfrenta o Santos lá na Vila Belmiro, também no domingo, às 16 horas. O Flamengo, que joga amanhã no Maracanã, com todos os ingressos vendidos contra o América de Minas. E o Fluminense, que só joga na segunda-feira, lá em Curitiba, contra o Curitiba. Tudo isso você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte. E a nossa seleção, as nossas guerreiras, é claro, que estreiam na segunda-feira. E as análises de Marcos Salles. Você vai curtir dentro de instantes. O Momento do Esporte está começando. De segunda a sexta-feira, a programação mais diversificada que você já viu. TV Ondas Play. Aqui é o seu lugar e de sua família. E você vê o que você quer ver. Filmes, desenhos, a palavra de Deus, louvores, entrevistas, entretenimento e muito mais. Fique conosco. Você, com certeza, vai se divertir e aprender muito. TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, com Napoleão Nascimento, o imperador que já cobriu 9 Copas do Mundo. Momento do Esporte no ar. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há muito tempo aqui no Momento do Esporte. São 35 anos no ar. Foram 5 anos na Bandeirantes, 5 anos na Record, 18 anos na CNT, mais 4 anos lá na TV Caracol de todos os países sul-americanos. Agora estou aqui na TV Ondas Play e também no nosso canal de YouTube, levando até vocês as informações com credibilidade sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo de esportes. E também, obviamente, o quadro que foi criado aqui por esse amigo, o Clube do Seu Coração. E de imediato eu já vou chamar ele. Venha pra cá. Meu comentarista, meu repórter, Marcos Salles. E aí, Marquinhos? Tudo bem, Napoleão? Beleza? Tranquilo. Boa tarde a todos. Te dei uma folga, mas uma folga assim, entre aspas, né? Porque você acabou indo nos clubes. Correto, tem que ir atrás de informação, senão... Tem que garimpar. Tem que garimpar. Olha aqui, eu vou começar o programa mandando um abraço todo especial. E eu quero agradecer muito a Deus pelas bênçãos derramadas aqui sobre a nossa televisão, a TV Ondas Play, que é a televisão que mais cresce no Brasil e no mundo, as parcerias que nós estamos fazendo aí com outros canais. E é no mundo todo, né? A gente assistido em Portugal, na Espanha, no Chile, no Canadá, nos Estados Unidos. Agora também a audiência maciça em Lima, no Peru. E é para lá que vai o meu abraço para os nossos irmãos peruanos que nos acompanham todas as segundas e todas as sextas, de 1h30 às 2h30, aqui na TV Ondas Play. Aliás, são 192 canais e 196 países. E o meu abraço em especial para um grande profissional, você deve lembrar dele. Meu amigo, meu irmão, Fernando Gamboa, treinador de futebol, foi da seleção da Argentina. Cara, tá fazendo um trabalho maravilhoso no Aliança Lima. Já conseguiu, você já tá vendo aí a foto dele, olha lá, nosso querido Gamboa. Rapaz, que trabalho que o cara tá fazendo lá, né? E os clubes aqui do Brasil ficam procurando treinadoras e tal, estão dando prioridade só para português. Meu irmão, vai lá e vê o trabalho que o Gamboa tá fazendo no Aliança Lima. Pegou o time lá embaixo, colocou o time lá em cima, foi campeão da apertura e vai disputar o título. Quer dizer, é um trabalho bonito, é argentino, mas está fazendo um trabalho. Já vinha lá da Europa, né? Já treinou alguns clubes lá na Espanha. E também o meu abraço especial ao seu agente, claro, Marcelo. O Marcelo, que é um panzoca aqui do Momento do Esporte, lá na Espanha, cara. Chegou a hora do Momento do Esporte, Marcelo, para assistir o Momento do Esporte e audiência qualificada, né, meu querido Marcelo? Aquele abraço pro Marcelo. Tá aí, rapaz, sempre acompanhando. O agente do Fernando Gamboa. Beijo carinhoso para você, Marcelo, para você também, meu irmão, meu amigo, Fernando Gamboa. Continue aí nesse trabalho que certamente esse teu trabalho vai ser reconhecido aqui no Brasil, porque aqui os clubes precisam de um profissional do seu gabarito. Dito isto, eu de imediato já vou chamar o quadro que realmente está revolucionando aqui na TV Ondas Play, que é o Sebastião Paz. Dá o recado. Dá o recado aí
para os telespectadores, Sebastião Paes. Boa tarde, Napoleão Nascimento, equipe e amigos do programa Momento do Esporte. A gente começa o nosso recado de hoje informando que finalmente chegou o dia e a cerimônia de abertura da Copa do Mundo Feminina 2023 foi realizada na madrugada da última quinta-feira em Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. No evento foi apresentada as culturas da Austrália e Nova Zelândia, países sedes da competição e as delegações de cada país participante. Antes do início da abertura, aconteceu um tiroteio próximo ao local do evento, horas antes, e virou motivo de preocupação das autoridades e do público. No jogo de abertura, as anfitriãs Nova Zelândia venceram a poderosa candidata ao título Noruega por 1-0, uma verdadeira zebra. Na Austrália, com a arbitragem da brasileira Edna Alves, as australianas também venceram a Irlanda por 1-0. A nossa seleção brasileira entra em campo pela primeira vez pela Copa do Mundo neste sábado, onde vai enfrentar a seleção do Panamá. A partida vai ocorrer às 8 da manhã em Adelaide, na Austrália. E teve inclusive esta semana a atacante Nicole cortada por lesão, sendo convocada para o seu lugar a meia Angelina. E meu amigo, já são 3 meses completos de Brasileirão 2023 e são 3 prêmios consecutivos de craque do mês para Tiquinho Soares do Botafogo. Com 4 gols marcados em 4 partidas durante o mês de junho, o atacante do Botafogo foi eleito o melhor jogador do mês pelos jornalistas. Atualmente, após 15 rodadas, Tiquinho é o artilheiro da competição com 10 gols. E para encerrar, meu amigo, nessa janela de transferências, alguns jogadores podem estar trocando de clubes. Pedro do Flamengo é alvo do Tottenham e da Arábia Saudita. O Flamengo se interessa por Gustavo Scarpa, o Botafogo pelos laterais uruguaios Matheus Ponte, de 20 anos, e Saravia, de 28. E o Vasco, finalmente, o argentino Manuel Lanzini e Bruno Prachedes, da Red Bull Bragantino. E por hoje é só, meu amigo, a gente fica por aqui. Eu deixo um forte abraço, um grande final de semana para todos e fiquem todos com Deus. Valeu demais, Sebastião Paes, dando recado. Tititi, tatatá, vai lá e garimpa a notícia e manda pra gente, né? E o telespectador fica com um sorriso de orelha a orelha que tá atualizando. Mas, meu querido Marcos Salles, que zebraço na abertura da Copa. Noruega, né? De 1-0 pra Nova Zelândia, surpresa logo na abertura. Isso é sinal que a gente tem que colocar nossas barbinhas de molho pra segunda-feira? Com certeza. Pois é. Aberto. Pois é. Bom, a seleção brasileira estreia nessa segunda, né? 8 horas da noite. Aliás, 8 horas da manhã, perdão. E a gente vai ficar ligado, né? Porque foram muitos treinos, muitos acertos. E a expectativa do mundo inteiro é ver a nossa seleção. Será que dessa vez vai? Eu acho que pelos amistosos, pelos jogos que o Brasil fez, o Brasil está num caminho, diferente do que teve em outras vezes, que chegou até perto e acabou não conseguindo. Então, né, vamos ver como é que vai ser a estreia, porque a estreia, né, sempre é aquela estreia complicada. Dá sempre aquele friozinho. É igual a gente aqui na televisão. É normal. Pô, a gente vou completar 40 anos de televisão, mas sempre que eu mudo de um canal para o outro, a estreia, né, sempre dá aquele friozinho. Depois vai embora. Eu acho que os 15 primeiros minutos, né? É sempre complicado. A estreia e o jogo contra a França vai nortear o que o Brasil vai conseguir nessa. Marta no banco. Cara, eu apostaria na Marta em campo. Sempre em campo, até quando vê que cansou, não dá mais, eu tirava. Pois é, mas fazer o processo inverso. Mas a nossa treinadora optou por colocar a nossa rainha no banco. Vamos aguardar. Rapaz, não é brincadeira não. Parece que não chega nunca segunda-feira, né? Mas segunda-feira no nosso programa aqui, com as imagens captadas pelo William, nós vamos mostrar aí tudo o que aconteceu lá, o que vai acontecer lá, né? Bom, vou entrar no assunto agora, que é o assunto do momento, é o assunto do Brasil. Antes, obviamente, de falarmos do Campeonato Brasileiro, de mostrarmos os jogos e tal. Meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, o futebol brasileiro, as atenções estão voltadas para esse assunto. Luizito Soares e Grêmio. O Luizito Soares, vou dar só aqui uma pitada. Ele veio para o Grêmio, os empresários fizeram uma racha e conseguiram a contratação do Luizito Soares a peso de ouro. A peso de ouro. Ele ganha 2 milhões por mês lá, né?
e recebeu uma grana, acho que foi 10 milhões. 10 milhões. Então, agora, pintou aí a oportunidade. Você sabe que o Luis Soares é muito amigo do Messi. Sim. A esposa do Luis Soares é amiga da esposa do Messi. Então são como irmãos, né? O Messi foi para os Estados Unidos e lá indicou o Luizito Soares. Aí os caras vieram com muita bala na agulha para tirá-lo do Grêmio. Então a confusão está formada. Eu ontem vi atentamente, assisti a coletiva do Renato Gaúcho, sempre tranquilo, né? E o Renato falou, olha, eu não quero jogador aqui que esteja satisfeito. E ele está certo. Se o cara não quer continuar, pô. Já o presidente do Grêmio, que investiu, pô, fez das tripas coração para poder conseguir dinheiro para trazer ele, falou que não vai ser assim não. O cara tem contrato de 2 anos com o Grêmio. 2 anos, ele queria fazer um contrato de 1 ano. O próprio jogador falou que queria 2 anos. Né? Então agora a bolha está formada. Né? Toda hora, agora o Luizito disse que está com problema no joelho, toda hora ele bota a mão no joelho e tal, dando aquele migué que a gente conhece, a gente que jogou bola, a gente sabe, né? A gente sabe quando é migué e quando é verdade. Então, eu queria a tua opinião honesta, sincera e abalizada. Ele, inclusive, disse que ia indenizar o Grêmio, ia dar 10 milhões e ia devolver tudo que ele ganhou desses, acho que 2 ou 3 meses, ou 5 meses, sei lá, que ele está lá no Grêmio, 6 meses, não sei bem. Para o Grêmio liberá-lo. Aí o presidente do Grêmio falou assim, olha, liberar eu não vou. Pediu 70 milhões de euros. Pô, não tem como, né, cara? 70 milhões de euros não tem. Aí, aventou-se a possibilidade dele pedir aposentadoria. Só que, vou esclarecer aqui para os nossos telespectadores. O atleta que pede aposentadoria tem que ficar 3 anos sem jogar bola. Não é isso? Tua opinião, Marquinhos? Bom, primeiro eu concordo com o Renato. Inclusive, parece que eles vão ter uma reunião particular isso. no dia de hoje. Talvez já, se ele sair, ele já não joga contra o Flamengo. Exatamente. Olha, a contratação foi aquela contratação de impacto. Torcida, né? Sócio torcedor aumentou. Parou. Pô, Porto Alegre parou. Então, é um jogador diferenciado, realmente. Mas não adianta você ter um jogador diferenciado que não quer estar insatisfeito. Não existe. Né? O fato dele estar com esse problema no joelho é assim, é uma incógnita. Né? Porque o cara está com problema no joelho, mas consegue jogar, fazer gols, né? Gols bonitos. Então a gente fica na dúvida realmente, porque, pô, ele toda hora bota a mão no joelho, mas a bola chega pra ele, ele deixa o cara na cara do gol, chuta ele fora da área, e não dá pra entender não, cara. Então, assim, eu não sei qual o valor da proposta que foi feito. Milionário. Né? Milionário. Mas não deve ser um pouco abaixo do que está pedindo Agora, eu acho o seguinte, cara, eu acho que deveria liberar, sabe por quê? Porque aí ele vai começar daqui a pouco não desenvolver o futebol que ele costuma desenvolver em campo. Eu acho que era melhor liberar. Um jogador, cara, insatisfeito do clube, meu irmão, manda embora. Libera. Pô, pede não os 70 milhões de euros, porque não tem como. Sim. Pede aí, o cara tá até com boa vontade de devolver o salário que ele recebeu e mais a luva, devolver tudo, e mais uma indenização de 10 milhões. Vai ficar segurando o cara desse por quê? Pra quê? Não tem... Vai segurar o cara. De repente tem um outro jogador aí que pode explodir e você deixa de investir num jogador assim, pra ficar com ele insatisfeito ali, podendo, de repente, pelo valor que ele vai vender, ele pode contratar até mais de um jogador para função ou para outras funções que de repente o elenco possa estar precisando. Então eu acho que deveria liberar. Não vale a pena ficar com um jogador que não quer ficar. Ele quer ir embora. Mano. Então vamos fazer o seguinte. Você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha há mais de 35 anos, está aqui acompanhando o Momento do Esporte pela TV Ondas Play. Ligue agora, ligue já. Se fosse você, liberaria o Luizito Soares ou colocaria dificuldade para liberá-lo ou não iria liberar? Ligue agora, tá ali o telefone, ó, 921, código é 21. Onde quer que você esteja, se você estiver fora do país, 55 na frente, 21 995327705, 995327705. Ligue agora, ligue já e participe conosco. Mande aí, dê a sua mensagem. Pode entrar também no canal do YouTube, né, da TV Ondas Play. Dê a sua opinião. A sua opinião é muito importante. Olha, por favor, você que está nos assistindo no canal de YouTube, dê o seu joinha. É muito importante para valorizar o nosso trabalho, né, Marquinhos? Com certeza. É muito importante, onde quer que você esteja, no Brasil e no mundo. Bom, saindo desse assunto,
Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Não teve rodada no meio de semana, porque ainda teve a Copa Sul-Americana, né? Os clubes tiveram aí a semana cheia para os treinos, e a gente vai acompanhar já já os treinos. Mas antes vamos falar do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro na sua 16ª rodada, que começa no sábado, já está ali, e termina na segunda-feira. Então teremos o Flamengo enfrentando o América no Maracanã às 16 horas, o Palmeiras recebendo o Allianz Parque às 16 horas, tudo no sábado, né? Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova às 18h30, Cuiabá e São Paulo na Arena Pantanal às 18h30, Grêmio e Atlético Mineiro, olha que jogão, cara, Grêmio e Atlético Mineiro, Filipão voltando lá pro Sul, às 21 horas no sábado. No domingo teremos o Santos pegando o Botafogo, Botafogo nisso, hein? Segue o líder. Rapaz. Aí, Bragantino e Internacional. Teremos Cruzeiro e Goiás no Independência. O Bragantino Internacional é no Dabi Abichedia. O jogo, aliás, o nosso bravo Mano Menezes foi demitido. É a estreia do técnico Cudê, Eduardo Cudê, né? Aí teremos Cruzeiro e Goiás no Independência, 16 horas. Vasco recebendo em São Januário às 18h30 o Atlético Paranaense. E na segunda-feira, fechando a rodada, meus amigos, nós teremos o sensacional Curitiba e Fluminense lá no Couto Pereira, né? Então, esses são jogos, você está aí, ó, tá na telinha da TV Ondas Play. Vou pedir que o William até deixe mais um pouquinho aí, para que o telespectador e também os torcedores se familiarizem com a rodada, né? Agora sim, o William pode mandar para cá, para mim pedir. Sempre a gente pede na sexta-feira aqui pro Marcos Salles, onde vai pintar a zebra. O quem é quem é só o quem é quem? Sim. Depois do programa, do término do programa. Certo. Onde A vai zebra? pintar? Vê lá o que você vai falar. William, quer apostar como ele vai dizer que é do Maracanã? Não. Quer apostar? Não. Tá Pelo bom. contrário, é perto do É perto do Maracanã? é São Januário. Ali perto? Não, porque é o vice-líder, vai pegar o Atlético Paranaense, que é um time que está lá em cima, brigando aí em Libertadores. Agora não, né? Porque acabou saindo aí pelo meio do caminho, mas o Atlético Paranaense é um time muito bem ajustado, um time que tem um elenco muito forte. E o Vasco, na estreia do Ramon Dias, pode ser a zebra. E o Vasco, porque o Vasco tem jogado em casa e não tem ganho nenhum. Mas eu acho que a zebra pode pintar o Ramon Dias deu sorte, teve aí uma semana de preparação verdade, e tal. Eu conversei com alguns jogadores do Vasco, que são nossos amigos, eles falaram que captaram direito as mensagens dele, é um cara fácil de se comunicar com o jogador. Foi boleiro, né, irmão? Sim, O cara que foi boleiro, o Ramon Dias foi um baita centroavante. Você, meu amigo, minha amiga, que não acompanhou, eu tive a honra de acompanhar a trajetória do Ramon Dias como atacante. Ele jogou na Copa de 90 contra o Brasil. Pô, ele Fala a língua do goleiro. O cara é canhoto, era centroavante canhoto. Chutava, era um cavalo para chutar de fora da área. Conhece, né, cara? Ele fez um trabalho lá na Arábia também admirável. Sim. Inclusive vencendo o Flamengo. Foi, verdade. Né? Então o Botafogo, aliás, o Vasco tem tudo para conseguir essa vitória, tão esperada vitória e sair dessa situação tão constrangedora, né? Aí daí caiu o Botafogo e Santos, tu não acha não? Não. Tu acha que o Botafogo vai atropelar o Santos? Acho que o Botafogo vai ganhar lá. Acho não, eu tenho quase certeza. Só não posso dar Depois certeza. você vai dar o teu palpite, Tá certo. né? Muito bem, hora e meia de falarmos agora do clube do seu coração. E eu já começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do Botafogo. Botafogo nisso. Cadê o hino do Botafogo? Cadê o escudo? Ah, tá ali. Assim eu fico mais tranquilo, fico mais à vontade. Segue o líder. Segue o líder. Segue o Botafogo do meu amigo Roberto. Rapaz, o Roberto não para de me passar mensagem. Todo dia, velho. Botou até uma criancinha que eu trouxe aqui, botei aqui. Não é brincadeira, não. Botafogo jogou esse final de semana, aliás, meio de semana, né? Mas foi surpreso o empate com o Patronato, pô. Mas assim... 1 a 1. Não foi surpresa. O A estreia do Bruno Lage. Sim, mas o Botafogo jogou com um time alternativo, né? Não utilizou os titulares, né? Então, inclusive, parecia até que ia ganhar uma certa facilidade desse jogo também, porque logo com menos de 5 minutos já tinha... Já estão ali as imagens. Já tinha feito o seu gol. Mas, né, acabou durante o jogo, né, baixando ali a tensão, né? E acabou sofrendo um gol de empate. Mas, Olha o gol do Botafogo aí. 3 minutos. Sim. Nem 3 minutos aí, ó. Tá vendo? Aí. Lance muito bom aí, ó. E assim, né? Na verdade, o jogador foi querer atrasar a bola pro companheiro e atrasou fraco demais, e aí a bola caiu aí
Meu irmão, eu vou te contar uma coisa, esse Patronato deu trabalho e consagrou o Gatito que voltou pro gol, né? Foi bom pra isso. Vai entender, no jogo lá eles não jogaram tão bem, chegou aqui, jogaram muito melhor do que foi o jogo em casa, na derrota por 2-0. E aí acabou, né, o jogo ficando no empate 1-1, o Gatito realmente, né, fechou o gol, cara. Fechou o gol. Fechou o gol. Ele sempre foi muito bom, né? A gente não tem dúvida sobre isso. Aliás, o Botafogo... É à toa que é o ídolo. Exatamente. O Botafogo de goleiro está muito bem servido mesmo. E, né, mas... Pra mim, o Botafogo tem o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, que é o né? PR. Que é o PR, e agora tem o Gatito voltando aí, mostrando que está em forma, sim. né? E que a qualquer momento vai brigar pela posição. Aí. Então, o Luiz Fernando arrebentou, né? Assim, o Botafogo, ele tá com um elenco que tem jogadores que estão com uma confiança lá em cima, né? E alguns deles não estavam em campo. Né? Ó, até o Marçal, por exemplo, que não estava em campo. O Marçal está completando 1 ano que ele chegou no Botafogo. Foi um achado do Botafogo, o Marçal, além de ser um jogador experiente, né? Ele normalmente ele é o capitão da equipe. Ele, atuando ali pelo lado esquerdo, ele realmente dá uma força muito forte pelo lado esquerdo. Ele começou com o Segovinha, que a torcida tanto pediu o Segovinha, colocou e o Segovinha não foi lá. O Segovinha quando entra no segundo tempo. Isso é verdade sim. E, inclusive, voltando a falar disso do Marçal, o Hugo, que era muito criticado, até melhorou bastante, né? E nesse jogo aí o Botafogo acabou perdendo essa grande oportunidade aí, ó, explodiu na trave, chutasse aí. E que o cara a cara ali, o Janderson, né? Inclusive o Janderson fez uma boa partida, né? Mais uma ótima partida, a jogada saiu do lado dele lá, fez aquela jogada. Foi um dos melhores jogadores em campo. O Toma, faz. Exatamente. E aquela jogada. Coletivo. Me consagra. Tome e me abraça. Exatamente. Isso é o coletivo. E nesse lance do gol aí, o Napoleão, o cara que dá esse drible aí, na verdade ele não deu o passe não, ele tentou dar o drible pra ele e a bola sobrou lá na frente do passe, mas futebol é isso. Aí o jogador da equipe do Patronato aproveitou e botou a bola no fundo da rede. Dessa vez o Gatito não teve como evitar o gol da equipe do Patronato. Mas 1-1, o Botafogo podia perder até por um gol de diferença, que já se classificava, acabou empatando e está na próxima fase, né? Vai enfrentar o Guarani do Paraguai. É uma pedreira, hein? Uma pedreira. Já vou aqui adiantando. A torcida botafoguense, esse time do Guarani é o palco formiga. Sim. É um time certinho, eu conheço bem o futebol lá do Paraguai, é um time certinho, bem ajustado. O Botafogo não pensa que vai... Agora, Marquinhos, fala, por que o Botafogo em casa, na Sul-Americana, não joga bem? Ih, rapaz. Não, deve ser porque normalmente os jogos em casa, que nem esse, por exemplo, aí, o Botafogo não utilizou os titulares. Foi mesclado, né? Foi alguns titulares e a maioria era reserva, né? Entendeu? O meu de zaga do Botafogo foi o meu de zaga reserva, né? Entendeu? Então, quer dizer, o Botafogo normalmente não utiliza o time titular. Você sabe que cada jogo é uma história diferente. Sim, eu só vou falar o seguinte. O Botafogo, que abra o seu olho, porque essa próxima fase agora o bicho vai pegar. Né? Agora teve o funil, né? Funilou. Então vai ter que jogar muito mais, jogar com os seus principais jogadores, sim, porque agora o bicho vai pegar, né? Vamos ouvir então o técnico, né, o Bruno Lage, que estreou do comando técnico do Botafogo, para ver quais as explicações que ele vai dar à galera botafoguense sobre esse empate em casa. Não, acho que a primeira palavra que eu tenho que dizer do grupo e destes dias de trabalho é realmente o coletivo que eles têm e a união que eles têm, e é graças a isso e ao trabalho que têm feito enquanto equipa que têm feito este percurso muito bom. E parte disso, né? De nós a cada dia, a cada momento, temos essa oportunidade de conhecer os atletas, aqueles que vão jogando, aqueles que vão entrando, sentir também, porque são coisas completamente diferentes, ver jogadores a entrar e em 20 minutos, quando o jogo já está um pouco mais partido, ou já tem 70 minutos, os adversários já têm 70 minutos em cima, conseguem fazer coisas completamente diferentes, e depois muita gente jovem assumir, começar a titular, e isso são situações que são situações diferentes, e nós, acho que hoje foi isso, foi dar a oportunidade também de
O Mati ainda não tinha sido titular, foi titular, fez mais 45 minutos. O Diego já fez há mais algum tempo. O Danilo voltou a fazer 90 minutos. O Saura voltou a jogar. O Genderson voltou a fazer um bom jogo e dando resposta e continuidade ao trabalho que tem vindo a fazer. Nós sentimos isso, jogando com aquilo que foi o resultado da primeira mão, jogando com o espaço de tempo em que nós tivemos de um jogo, do último jogo de campeonato para o próximo, termos a oportunidade de dar minutos a esta gente. E depois vocês também, e nós percebemos isso também, né? Que é uma coisa é quando a equipa tem já as rotinas que vai jogando e vai para além do tempo de jogo, as próprias rotinas, e colocar uma equipa praticamente nova, com algumas alterações e com rotinas. Por isso, aquilo que nós prometemos sempre é trabalho, e foi com essa missão que nós viemos, e aquilo que a palavra que mais utilizei nestes 2 dias, está aqui o Gatito que sabe, foi de trabalho e dar continuidade ao trabalho, e aquilo que nós vamos sentir a cada momento que podemos melhorar, porque é nesse sentido que nós vemos as coisas, vamos treinando para melhorar. O tempo realmente foi curto. A torcida do Botafogo não pode cobrar do Bruno Lage, que é um grande treinador, um treinador conceituado. Agora eu repito aqui o que falei no programa anterior. Bruno, não mexe onde já está consolidado, entendeu? Se for mexer em esquema tático, você tem que tomar cuidado, porque o time está bem, a máquina está azeitada. Gostou das explicações dele, Marquinhos? Não, eu gostei sim. Realmente é muito importante para ele fazer alguma coisa. Na verdade, eu acho que ele mais observou do que... Ele colocou os jogadores que estavam não estavam jogando, né? Exatamente. Ele botou jogadores que não estavam jogando até para observar esses jogadores. Eu acho que o time principal, pelo que vem jogando, ele não precisa mexer no time. E a grande surpresa, rapaz, que realmente eu fiquei encantado, foi a volta do Gatito. Não, foi Machado. O Gatito jogou demais. Jogou muito, pegou muito, e é aquele detalhe, né? É uma dor de cabeça boa pro técnico, mas eu acho que o momento do PR... ele não, ninguém vai mexer no PR. O PR garantiu muitos resultados com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. E agora esse jogo contra o Santos? Então, o jogo contra o Santos, na Baixada, Vila Belmiro, sem público, o Santos em crise, né? sem público, e o Botafogo tem tudo para vencer lá, e vencendo lá praticamente já se torna o campeão do primeiro turno. É um título simbólico, é claro, né? Mas se o Botafogo vencer lá, já ninguém consegue mais alcançar o Botafogo, e eu acredito nessa vitória. Do Botafogo. Muito obrigado. Tá aí, falamos do Botafogo, do nosso querido prefeito de Maricá, Fabiano Horta, do meu amigo Roberto. Rapaz, tem muito botafoguense, cara, em Maricá, sabia? Sim. Caramba, meu irmão. Torcida do Botafogo, com a campanha dessa. Quem tá feliz da vida também é o Rogério Almeida. Rogério Almeida é irmão do Paulo César Rabelo. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Segue o líder. Tem muitas camisas do Botafogo aí que estão saindo dos armários. É verdade, sim. Muito bem, saindo do Botafogo, vamos trocar o hino e o escudo, meu querido William. Vamos falar agora, sabe de quem? Machão da Gama, o gigante da colheita, cara. Tá aí, ó, escudo. Respeitem o Vasco. O Vasco tá passando por um período, por uma sombra lá em São Januário, mas essa sombra vai acabar. Chegou agora o Ramon Dias, tá começando a montar direito a equipe, os reforços estão chegando, né? E enquanto o Marquinhos vai falando sobre o Vasco, vai dando noticiário do Vasco, eu já peço ao William que bote aí os treinos do Vasco, já sob o comando do Ramon. Depois a gente vai ouvir a apresentação oficial do Ramon Dias aqui na TV Ondas Play, no Momento do Esporte. Fale do Vasco aí. O Vasco tem um confronto difícil no domingo, 18h30, São Januário, ainda sem público, né? Detalhe seguinte, o juiz estava com o processo do Vasco, acabou saindo do processo, passou o processo para frente, aí outro vai assumir e o Vasco vai ter mais dificuldade para conseguir liberar o público em São Januário. Por que esse processo foi passado à frente? É complicado de explicar isso agora. Então é melhor a gente falar do Você campo. tá vendo aí a garotada do Vasco aí o Vasco tá treinando forte. É o seguinte, o Vasco está treinando, o Ramon Dias chegou, né, já está observando o grupo aí, sendo que ele já tem um problema interno. O Pedro realmente saiu, tá? Ele não conta mais com esse jogador, e ele conta aí com a chegada do Medel,
né, o volante Medel. Já está tinha o incorporado, Maicon, já está tinha o regularizado, já Exato. tem inclusive condições de jogar Exatamente. contra o Atlético Paranaense. Isso aí. E ele treinou bastante essa semana, inclusive fez um jogo treino contra o Sub-20, tá? Observando aí jogadores, para aproveitar também e observar a garotada da base do Vasco da Gama. O Vasco está trazendo um atacante aí, Então, acho que é do futebol. O Vasco está negociando com 2 atacantes. O Michael Santos, Tangeres. Apresenta também- o Michael Santos aí pra galera. Ele é um artilheiro no campeonato argentino, inclusive o jogo agora, o último jogo ele nem foi relacionado, eu acho que é exatamente porque ele está nessa negociação para vir para o Vasco da Gama. E também o Abel Hernandes. O Abel Hernandes, ele tem um contrato. Só que O Abel Hernandes já teve no Vasco, né? Não, no Fluminense. Fluminense, é. O Abel É muito Hernandes- bom jogador. Sim. Aí o que acontece? Ele quer vir. Só que o presidente lá falou que ele não vai vir e tal, mas segundo a internet aí que ele divulgou, né? O agente dele divulgou, o contrato dele já foi rescindido e ele está praticamente a caminho do Vasco da Gama. Seria 2 atacantes, né? O Michael Santos e também o Abel Hernandes. Seria uma boa, já que o ataque do Vasco está fraco. Mas para esse jogo a tendência é que o atacante, né? O atacante de área seja o Figueiredo. Figueiredo, né? O Figueiredo sabe, o Figueiredo é coringa, joga em todos, Isso, né? exatamente. Joga pelo lado direito, Exatamente. pelo lado esquerdo, joga no centro. E o Então, Eguinaldo? vai ficar no banco de reserva. A princípio, né, ele estava até no. Foi dito que ele seria até devolvido, mas a princípio ele continua lá. Ele é um vai bom ser observado. jogador. Eu, É um bom eu jogador, também acho que veloz, sim, deveria ser driblador, melhor pô. aproveitado. Tem jogadores do Vasco que eu acho que são mal aproveitados. E aquele garoto, rapaz, que entrou lá contra o Internacional, fez uma lenha danada, que é filho do Valquimar, centroavante que Não, o Ryan continua. Altão, bom É, jogador, sim, protege sim. bem, né? Jogou na Sim. seleção. Ele continua, ele vai ficar no banco É de banco. reserva, ele é banco. Bancário. É porque a princípio ele vai trabalhar com o Orelhano, tá? Com o Peck e o Figueiredo na frente. O meio campo deve ser o Jair, com o Medel e o Marlon Gomes. Tem ainda mais consistência ali, que o Bedel é um bom jogador, excelente jogador, uma grande contratação do Vasco. Bom, vamos ouvir então, vamos apresentar o técnico Ramon Menezes, aqui na TV Ondas Play, para toda a nação vascaína do Brasil e do mundo. Roda o VT aí, meu querido Igor. Seja oficialmente bem-vindo, Ramon Dias. Estamos todos muito felizes e esperançosos com esse trabalho que se inicia. O contrato do Ramon é até o final do próximo ano e a gente tem uma missão muito importante esse ano e essa missão é nossa em conjunto. Então, seja oficialmente bem-vindo, Ramon. Tengo que agradecer al club por esta oportunidad. Estoy muy feliz de estar acá. Siempre quise venir a Brasil a este fútbol, porque es un fútbol competitivo, donde siempre la competencia es muy alta y eso es lo que me gusta. Así que primero tengo que agradecer a los dirigentes, al club, por esta oportunidad y también agradecerle a ustedes por la presencia, que va a ser un año muy importante para nosotros y tenemos que estar todos juntos para poder salir de esta situación. Dirigentes, hinchas, jugadores, entrenador, así que tenemos que estar todos juntos para que podamos lograr lo que queremos. Y también pensar en grande, porque no es solo pensar hoy, sino también en el futuro. Tiene un equipo joven y algunos jugadores de experiencia, pero necesitamos mucho trabajo, mucha dedicación. Estamos trabajando muy duro para poder recomponer y que el equipo conozca la idea que tenemos, que vamos a competir duramente y por eso estamos acá. Pero te digo, les agradezco a todo Brasil, a Vasco, por esta oportunidad y vamos a trabajar muy duro. Aí o Ramon Dias, né? Poxa, foi simples e objetivo, né?
agradecendo a diretoria, o Vasco, a torcida. E olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se não acontecer da forma que aconteceu com o Botafogo, e não vai acontecer, porque quando ele foi contratado pelo Botafogo, ele teve um problema sério de saúde, ele teve que ser submetido a uma cirurgia, e o Botafogo não teve paciência, né? Não sei, talvez não desse pra esperar. Aí ele colocou o filho dele para ir esquentando o banco, aí mandaram ele, mandaram o filho, mandaram todo mundo embora. E eu já estou imaginando um Vasco e Botafogo aqui. Meu amigo, o bicho vai pegar, vou deixar o cara trabalhar, né, rapaz? Sim, assim, é um treinador experiente, né, tarimbado, já treinou grandes clubes, né, na Europa, já foi campeão de grandes campeonatos, então chega tarimbado para poder tentar tirar o Vasco da situação. Eu acho que, a princípio, não adianta querer achar que o Vasco vai trocar, por exemplo, com o Atlético Paranaense, que é esse próximo jogo. Tem que saber jogar. Não, contra o Atlético Paranaense tem que saber jogar. Tem o tal de Roque lá, né? Então, Vitor, tem que saber jogar. O tal de Vitor Roque lá, que já tá vendido, cara. E aos poucos ele implantando a filosofia de trabalho dele e ver se esse grupo aí consegue se adaptar ao que ele vai trazer. Mas eu acho que ele vai trazer uma equipe principalmente competitiva. Muito bem. Saindo do Vasco, vamos falar agora do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. E olha, nós temos boas notícias para a galera do Flamengo, com contratações aí pintando, com o BH que está voltando, né? Coisas maravilhosas. O Flamengo joga amanhã, sábado, né? Às 16 horas no Maracanã. E aí, meu querido Marcos Salles, quais as grandes notícias para a galera rubro-negra? Enquanto você fala, o William já vai colocando aqui os treinos do Flamengo, concluiu os seus preparativos hoje pela manhã, lá no Ninho do Urubu. Sim. A primeira delas é que o Maracanã vai estar lotado. A torcida já esgotou os ingressos. Todos os ingressos foram vendidos. Vai estar em vendidos. grande número no estádio do Maracanã para apoiar o Flamengo. O Flamengo que tem... Com esse cidadão aí? O São Paulo. Ele tem alguns... desfalques, que é o Pulgar, né, que está com problema muscular, e o Thiago, que foi suspenso por terceiro cartão amarelo. Em compensação, ele tem aí o Alan, que chegou, já estreou, vai ser titular bem, e com certeza vai entrar como titular. Tem o retorno do Bruno Henrique. O Henrique treinou bem, rapaz. Do Pedro também. Pedro treinou bem. E até o Davi Luiz. Isso. Agora, o Davi Luiz talvez ele fique no banco de reserva. Porque a zaga, o Fabrício Bruno também, que não jogou, vai fazer a dupla com o Léo. Então o Flamengo tem praticamente o seu elenco principal à disposição do São Paulo. E aí vai enfrentar o América, que é o último colocado do campeonato. Apesar que tá lá, porque estava disputando a Sul-Americana, estava disputando ali a Copa do Brasil, e agora que saiu dessas duas competições, vai começar a investir no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo vai ter um adversário que é um adversário que costuma jogar bem fora de casa. Muito bem fora de casa, e tem mais. Sapecou uma goleada agora, o último jogo. Sim, né? sim. Arrebentou pela Copa Sul-Americana. Isso aí. Então o que acontece? O América não pode achar que é um jogo fácil. O Flamengo é uma equipe forte, uma equipe que sabe jogar e tem que aproveitar a oportunidade, jogando em casa, com a Maracanã lotado, e tem que pontuar para se aproximar cada vez mais do Botafogo. O Flamengo, complementando o teu noticiário, né? Eu liguei hoje lá para o Ninho do Urubu, falei com o meu amigo Marcos Braz, que deve estar viajando para a Rússia. Sim. A qualquer momento o Flamengo está anunciando aí mais 2 reforços, né? O Claudinho Wendel e o Wendel. Como é que está isso? Como é que está? Você que apurou ontem e hoje você já confirmou comigo para amanhã, Napoleão, o empresário do Wendel está indo junto com ele lá para a Rússia. E aí? Porque a princípio o Wendel foi até pensado no Wendel um tempo atrás. Aí depois o Flamengo desistiu da contratação do Wendel e ficou voltado para... Porque ele renovou o contrato lá. Ficou voltado para a contratação do Claudinho. Só que o Wendel tá querendo vir também. E com a saída do Vidal, abriu esse espaço para trazer o Wendel. Entendeu? Então o staff começou a renegociar essa possibilidade com o Flamengo, e aí o Marcos Braz vai estar fechando essa negociação. Junto com o seu escudeiro Bruno Spindel. Sim. E aí a tendência é que ele vá até lá no Zenit para poder liberar esses 2 jogadores, tanto o Wendel quanto o Claudinho. E aí, meu amigo, o elenco do Flamengo fica top. Fica uma máquina. Aí o Flamengo não para por aí não, né? Tem o zagueiro também que eles estão interessados, né? O zagueiro, o Flamengo também tá
Apesar que, pô, acho que o Flamengo vai ficar com 4 zagueiros lá. Pra que mais um zagueiro? Né? Bom, e só zagueiro bom, né? É. Rodrigo Caio, o Davi Luiz, o Léo Pereira, o Fabrício Bruno e o Pablo. Tem o Pablo, eu tinha esquecido. Entrou no Fla-Flu. Quer dizer, 5 zagueiros. Eu acho que, bom, sendo o seguinte, tem gente também de olho no Arrascaeta, tem gente de olho no Pedro, tem gente de olho no Matheus França, tem gente de olho no Vitor Hugo. Então o Flamengo também pode perder algumas peças aí durante a janela de transferência. Enquanto você está vendo aí o treino do Flamengo, já nós vamos mostrar só o BH. O BH voltou com tudo, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar para a torcida rubro-negra. Eu quero complementar, Marquinhos, dizendo o seguinte, explicando para o telespectador, sobretudo o torcedor rubro-negro, está vendo essas imagens lindas aí na telinha, o seguinte: existem as datas FIFA da seguinte forma: para comprar, para o clube brasileiro comprar, termina dia 2 de agosto. Agora, para o clube brasileiro vender, é dia 2 de setembro. Então, não fique aí dizendo, o Flamengo está comprando, mas de repente pode perder jogador em setembro. Né? E vai até setembro, vai até o final de setembro. Agora, uma coisa interessante também é que o Flamengo agora conta com a volta do Mateuzinho. O Mateuzinho tinha sofrido a fratura, né? O Flamengo tem o Wesley que está arrebentando e agora tem o retorno do Mateuzinho, que se o Wesley saísse não tinha ali um imediato para poder substituir. Então o Flamengo conta também agora com o retorno do Mateuzinho. Já a gente vai falar sobre o Mateuzinho e sobre o Guilherme Varela. Bota agora aí a volta do BH. É outro patamar. Bota aí, William. A volta do BH. O BH voltou, cara, antes do prazo. Que é isso, rapaz? É brincadeira não. Tem que aplaudir esse cara. Olha aí. Tá no... Isso aí já é o museu lá do Flamengo, lá na... cara, no Rio do Urubu, tem foto de todo mundo ali, né, cara? Eu não vi a tua foto não, Marquinhos. Não, a minha não tá ali, não. Estão produzindo. Estão produzindo, né? Não, mas falaram que a sua vai chegar primeiro que a minha. Será? Eu não tô com esse prestígio todo, não. Muito menos, né? Eu não tô com esse prestígio todo, não. Então tá aí, você tá vendo aí, ó. O Bruno Henrique voltou, o PH tá de volta. Rapaz, que maravilha, cara. Maior reforço do Flamengo. Sim, com certeza. E ele já vinha começando a entrar naquele ritmo que ele estava antes de contusão, né? Onde ele já estava começando a fazer gols, dar assistência, mas teve a contusão. Mas eu acredito que agora ele vai engrenar novamente e reforçar ali o lado esquerdo do Flamengo. Ô Marquinhos, me diga uma coisa. Com toda a tua experiência de clube, você acha que o São Paulo vai começar logo com o Bruno Henrique? Ele tá voltando de contusão, ou vai ficar no banco para jogar os 15 minutos finais, 20 minutos finais, né? Eu acho que é um pouco arriscado colocar ele de cara, né? Não vale a pena, mesmo porque, imagina, ele tá voltando agora, aí se machuca de novo, pô, vai perder um jogador importante. É melhor ir botando ele ao fez todo tipo de movimentação, cara. Chutou a gol, fez tudo. Todas as situações que acontecem nos jogos, ele fez. Então provou que tá recuperado, né, Marquinhos? Tá sim, mas é bom, assim, ter uma certa prevenção pro jogador, né? Aí, a fera aí. E eu acho que também foi o esforço dele, a vontade de querer voltar, que ele acabou antecipando essa volta. É tudo, né? A vontade, é verdade. A vontade do jogador, cara, é o que tá na perna dele, superação. Sim. Né? É brincadeira, cara. Ele tá aí voltando, tá feliz da vida, aos Olha lá. Ele corre muito, né? Olha lá! Que isso? Ele corre muito. É um velocista, né? É um velocista, né? Agora, outra coisa, Marquinhos. Você acha que após essas contratações aí, o ciclo de contratações estão encerrados ou não? O Flamengo tinha uma dificuldade na lateral direita, que o Varela, que você até comentou do Varela aí. Eu vou falar sobre o Varela, porque o Jorge Sampaoli falou que o Varela procurar dinheiro. Sim, então. Já existe aí alguns times, só que não querem pagar o que o Varela ganha no Flamengo. O problema todo do jogador do Flamengo, o bravo traidor, que é o Vidal, que foi lá para o Atlético Paranaense, foi ganhando 250 mil. Ele ganhava 1 milhão e pouco no Flamengo, aceitou ganhar 250 mil e ainda chegou lá e cuspindo no prato que come, né? Falando mal do São Paulo. Quem mais deu oportunidade para ele foi o São Paulo. Ele chegou por 8 jogos seguidos e ele não correspondeu à confiança do treinador. Aí vai para lá e fica falando mal. Esquece que esse mundo dá muita volta. O mundo do futebol dá volta, cara. O mundo do futebol dá volta. Pô, de repente ele vai
o São Paulo ele sai do Flamengo, vai para outro time, tudo corre, né? O Flamengo, de repente o São Paulo no final do ano sai do Flamengo, vai para outro time, e o time se interessa por ele, o São Paulo vai dizer, não, esse aí não, esse é traíra, esse eu não quero de volta. Então é o seguinte, meu irmão, falar agora do adversário do Flamengo. Repetindo, Flamengo, quando você está curtindo aí o treino, o Flamengo joga amanhã no Maracanã contra o América, às 16 horas, né? Torcedor do Flamengo vai esperar o time partindo para cima ou no mesmo esquema São Paulo? Sempre para cima. O Flamengo não é time de jogar esperando o adversário. Ele sempre propõe jogo, enquanto o América não vai ser diferente. Duvido que seja diferente. Entendeu? O Flamengo sempre propõe jogo, sempre foi, a proposta de jogo do Flamengo é sempre atacar em busca do gol. Agora, me diz uma coisa, Marquinhos. Eles estão ligando para cá, estão passando mensagem, tá, o telespectador, o Antônio Nilton, lá do bairro Araújo, quer saber o seguinte: tá na hora do Luiz Araújo começar o jogo ou continua no banco? Não, acho que ainda não é hora dele, continua no banco ainda. Acho que tem jogadores ainda um pouco à frente dele. Ele chegou agora, ainda está se adaptando ao elenco, né, conhecendo o grupo, se entrosando. E eu acho que ele deve ser aproveitado aos poucos. Mas o que parece esse time aqui? O Matheus Cunha no gol, Wesley, o Bruno que volta, né? O Fabrício Bruno, sim, o Léo Pereira e o meio de campo com Alan, ele gosta de ser chamado de Alan, né? Alan, o Gerson e o Vitor Hugo. Sim. E lá na frente, o Arrasca, o Gabigol e mais um. Beto? A princípio, o Cebolinha está na frente, certo? Em relação ao Luiz Araújo, o Cebolinha está na frente. Mas tem mais continua o banco, né, irmão? Sendo que o Cebolinha, eu acho que o Cebolinha é um jogador menos coletivo e mais individual. Quando o Bruno Henrique estiver melhor, com certeza essa vaga ali o Cebolinha perde. Vai continuar metendo as bolas ali pro Gabigol e vai montar aquela dupla que realmente é uma dupla maravilhosa. Então, convite feito amanhã, Flamengo e América, 16 horas no Maracanã. E na segunda-feira, claro, você vai ter tudo aqui no Momento do Esporte, com os mínimos detalhes, entrevista, né? Os melhores momentos, enfim, aquilo que você está acostumado a ver aqui no programa Momento do Esporte. São 35 anos no ar. Saindo do Flamengo, vamos falar agora do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. Tira o hino do Flamengo, William, tira aí as coisas do Flamengo e bota o Fluminense aí. Isso, garoto. Aí, escudo do Fluminense, o hino do Fluminense. Fluminense que enfrenta na segunda-feira o Curitiba lá. Né? Lá. Marquinhos, esse jogo contra o Curitiba tá lá embaixo, tá na rabeira. Você acha que pelo Fla-Flu, pelo que o Fluminense apresentou, principalmente no segundo tempo do Fla-Flu, vai chegar lá e atropelar o Curitiba? Não, é o seguinte, o Curitiba deu uma melhorada. Melhorou bastante. Eu pensei que tu ia no embalo dos tricolores. Eu fiquei aqui atrás esperando. O Curitiba, você falou muito bem, reforçou, trouxe bons jogadores, sim, apesar que tá esse problema aí do Aleph Manga, não quero entrar em negócio de justiça, envolvimento com o cartão amarelo e tal. Então, pra mim é o principal jogador. Sim. Tá fora, né? O Curitiba cresceu nos últimos jogos. Cresceu, ganhou 2 jogos, empatou o outro, né, que foi o último jogo de 11 horas contra a equipe do Cruzeiro, e vem na crescente. Né? Poderia ganhar esse jogo, poderia. Perdeu um gol na cara do gol. É verdade. E vem na crescente, joga em casa, vai ter o apoio de sua torcida e vai ser um jogo difícil pro Fluminense. Agora, antes de mais nada, quero dar parabéns pro Fluminense, hoje completa aí aniversário do Fluminense, 121 anos de história, de títulos, de muitas conquistas, então parabéns ao Fluminense, à sua torcida, aos jogadores, né, direção. E o Fluminense realmente é um clube, né, de muita tradição, de muita história, que são 113 anos. 121 anos. 121 anos. Então, o nosso abraço, o nosso beijo carinhoso, o mais humilde funcionário do Fluminense, ao presidente Mário Bittencourt, né, a todos os jogadores, a toda a diretoria, né, o nosso abraço e que o Fluminense continue forte, rumo aí à conquista do título e também da Libertadores. O Fluminense está nas duas frentes, né? Está nas duas frentes, sim. Mas me fala desse jogo aí que já a gente vai ouvir. É um jogo que o Fluminense não vai contar com o Cano, que está suspenso, né? Ele não joga, aí vamos ver o que o Diniz vai... Lelê neles. Provavelmente ele deve entrar com o Lelê ali no ataque, já que o Lelê é um jogador que sabe fazer essa função. E
com o restante do elenco, praticamente ele tem todo o elenco à sua disposição. Marquinhos, tu sabe que teve um jogador, cara, que entrou no segundo tempo do jogo, arrebentou. Léo Fernandes? Léo Fernandes. Sim. Vamos ouvir então o Léo Fernandes. Bota o Léo Fernandes aí pra gente, meu querido William. Una felicidad enorme llegar a Fluminense, poder representar este club. Obviamente para nosotros como uruguayos la Liga Brasileña la tenemos muy arriba y bueno, llegar hoy a un club tan importante como el Fluminense para mí es un sueño y bueno, espero aprovecharlo de la mejor manera. Muy bien, me hicieron sentir muy bien. La verdad que ya llegar y ya la simpatía de los muchachos que te reciben de buena manera, que te preguntan, que intentan asociarte ya desde un principio, está muy bueno y bueno, eso lo sentí desde un principio, entonces ya agradecido con todos y tratar de incorporarme lo más rápido posible para ayudar. Un jugador que siempre va a intentar proponer, que siempre va a dar lo mejor, que no se va a dar por vencido en ningún momento, que en las más difíciles es cuando más le gusta aparecer y bueno, que con toda la confianza voy a dar todo para conseguir los objetivos primero que el club tiene y después obviamente que seguir creciendo en lo personal. Música en español, en inglés, no me importa, según si me gusta, escucho todo. Me gusta tocar instrumentos, me gusta cantar y soy bueno, como hobby está muy bueno la verdad. Primero agradecer porque desde el momento en que ya surgía la posibilidad de que yo llegue a Fluminense, ya el apoyo que veía en redes sociales hacia mí era muy grande, entonces primero que nada agradecer y después decirle de que acá van a tener a una persona que se va a entregar al máximo al club, que va a hacer todo lo posible por sumar en lo que pueda y conseguir todo lo que ustedes anhelan. Así que nada, vamos a dejar todo y a intentar conseguir los objetivos. Rapaz, teve até o coro da torcida. Rapaz, esse jogador, um jogador espetacular, cara. Olha, parabéns ao Fernando Diniz, que teve a ousadia de colocar o moleque no Fla-Flu. Se é um jogador qualquer, ele ia tremer, entendeu? Jogou, entrou com muita desenvoltura, me fez lembrar um pouquinho o Conca, lembra do Conca? Lembro. Me fez lembrar com aquela canhotinha dele ali. É um jogador baixinho, igual o Conca. Exato, cara, me fez lembrar o Conca. E o Conca realmente teve a sua carreira toda estourada mesmo, foi no Fluminense. O Fluminense foi onde ele mostrou realmente a qualidade. Pena que teve aquele problema no joelho e teve que parar, né? Porque e foi pra fora, o Flamengo tentou contratar, mas já chegou bichado, aí não teve condições. Mas no Vasco e no Fluminense, ele arrebentou a boca do balão. Bom, então estamos a 12 minutos do término do programa, antes do Quem é Quem. Esse Fluminense vai encontrar dificuldade ou você acha que se jogar o que jogou no segundo tempo atropela o Curitiba? Não, ou lá a história é totalmente diferente? É diferente. Atropelar não atropela não, mas se jogar o que jogou contra o Flamengo... Mesmo sem o campo. Agora tem que aproveitar a oportunidade, não adianta, né? Não criou muito, mas a oportunidade que criou acabou perdendo. Eu acho que esse jogo contra o Curitiba, como o Curitiba vai estar jogando em casa e deve sair um pouco mais pro jogo, deve sobrar mais espaço. Então, se o Fluminense souber aproveitar e jogar o que jogou o segundo tempo contra o Flamengo, tem condição de vencer. Mas é um jogo difícil. Muito bem. Então, você já sabe, torcedor carioca, aqui todos os nossos programas, você curte o clube do seu coração. Falamos sempre dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, sempre dando informações, entrevistas. E na segunda-feira, que a gente vai voltar às 1h30 da tarde, você vai curtir todos os jogos que aconteceram neste final de semana. No sábado com o jogo do Flamengo, domingo com o Vasco e o Botafogo, e na segunda-feira, na própria segunda-feira, a gente vai curtir mais sobre o Fluminense, que só joga na segunda-feira. Vamos então, o quem? Rapidinho, que o diretor já está dizendo aqui, vamos acelerar. Vamos lá então, os jogos dos cariocas. Teremos no sábado, apenas um jogo no sábado, né? Sim. Então teremos o Flamengo e o América de Minas. Placar. 3-0 Flamengo. 3-0, rapaz? Que isso, hein? Caramba, o cara não economizou não, William. O cara não economizou. Não, ainda Arrisca. Será que Gabigol faz? Faz. Faz, né? Faz muito bem. Domingo, 2 jogos.
Temos o Botafogo jogando fora de casa contra o Santos na Vila Belmiro, sem o torcedor ainda, isso favorece o Botafogo. Sim. Placar. 2-0 Botafogo. 2-0, Chiquinho, será que... Pode ser um dele e um do Eduardo. São Januário, 18h30, Vasco e Atlético Paranaense. Zebra, vou postar 2-0 no Vasco. 2-0? Só para poder alegrar a vida do Ramon Dias. E o Aguinaldo, só para te bagunçar, ele vai entrar no segundo tempo e fazer o gol. Segunda-feira, Fluminense e Curitiba e Fluminense contra o Pereira, 20 horas. Cara, eu aposto na vitória do Fluminense também. 2-1 Fluminense. 2-1? 2-1. Muito bem, então nos colocando o ponto final no Momento do Esporte aqui pela TV Ondas Play no Brasil e no mundo. São 192 canais agregados com a TV Ondas Play, mais 196 países. E também, claro, no canal do YouTube, que você vai curtir de montão aí tudo o que aconteceu de esporte nesta sexta-feira. Obrigado pela sua presença. Segunda-feira estamos juntos, né? Firme e forte, Deus quiser. TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Tchau, até segunda. Você acabou de curtir Momento do Esporte, com ele, o Imperador Napoleão Nascimento. Muito obrigado pela sua audiência.